Saravá, meus queridos irmãos de fé, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem está chegando a primeira vez, vai se surpreender. Eu sou a escritora Miriam Prestes de Oxalá, eu sou co-dirigente do Instituto Caminhos do Oriente aqui em Viamão, Rio Grande do Sul, e também agora com um prestigioso convite para ser conselheira de fundamentos da AFOBRAS, uma das principais federações de cultos afro-brasileiros do Brasil. E antes de iniciar, como sempre fazemos, nossa prece de abertura. Saravá, o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o conteúdo no dia de hoje. Hoje vai ser um assunto muito interessante. Aliás, como todos, aqui no nosso canal. Um canal que prestigia você pensar Umbanda, não apenas fazer. Fazer, você aprende na prática do terreiro, mas nós ensinamos você a pensar Umbanda. Hoje nós vamos falar de Calundu, o que muitos consideram uma pré-Umbanda, ou muitos dizem que era Umbanda antes de Zélio. Nós vamos ver por que sim ou por que não ela poderia ser. E você vai se surpreender, acredite. Para começo de conversa, nós precisamos ir lá para a África. Lá para o norte de Angola, para esta região, onde vieram dessas regiões bantus, metade dos escravizados, segundo consta nos relatórios da época, metade dos escravizados que vinham para o Brasil eram de origem banto. Então nós podemos dizer que a religiosidade, a cultura banto, ela é muito forte no Brasil. Ela talvez seja a principal quando nós falamos de africanidade. E nós também precisamos falar do universo religioso dessas pessoas. Aliás, nem é bem exatamente um universo religioso, mas no que eles acreditavam. O banto, o africano de origem banto, acreditava naquilo que nós chamamos de prana. Lembram bem aquele vídeo que nós fizemos aqui no canal e que muitos ficaram pensando, por que essa senhora está falando sobre prana, que é um conceito hindu e tão importante para algumas outras doutrinas, mas não para a Umbanda? Vocês agora vão entender por quê. O banto, ele entendia que o universo inteiro estava mergulhado no prana. Sim, quando a gente deseja para outra pessoa o axé, um bom axé para você, nós estamos jogando energias do prana sobre aquela pessoa, desejando que ela esteja plena. Não é verdade? Pois é. Nós falamos axé o tempo inteiro e não sabemos o que é um axé. Axé é o prana, é a energia que se espalha pelo universo. E que toda a religiosidade banto, ela estava preocupada em equilibrar esse axé. Quando nós, ou o ambiente onde nós estivesse fraco, o nível de prana estivesse baixo, ele teria que ser recolocado. Ele seria recolocado através de oferendas. Eles acreditavam que o tempo inteiro este equilíbrio do prana precisava ser alimentado através das oferendas. Eles acreditavam que abaixo de Olorum, abaixo de Deus, abaixo de Zambi ou Calunga, o nome que queiram chamar a Deus, estavam os ancestrais em diversos níveis. Havia os ancestrais mais evoluídos, que comandavam países, nações inteiras, e assim até chegar o nosso ancestral muito próximo, aos nossos avós, nossos pais, enfim, as pessoas que haviam desencarnado antes de nós, que estavam muito próximos de nós. E esse universo todo era graduado em vários níveis de ancestralidade. Por isso que é tão importante para os bantus o culto aos ancestrais. Todos os ancestrais governavam o universo inteiro em nome de Deus, abaixo de Deus. Então você não pode ignorar a presença deles ou até provocar a fúria desses ancestrais quando nós cometêssemos erros horrorosos às vistas
do plano espiritual superior. E tempo inteiro eles precisavam alimentar esse prana, esse axé, reequilibrar. Eles enxergavam aquilo que nós na Umbanda também enxergamos, em todos os cultos afro-brasileiros, o universo inteiro, a natureza como um grande laboratório, onde quando nós precisássemos de algum tipo de energia, ali nós teríamos ele à disposição, se soubéssemos, é claro, manusear esses recursos. Para equilibrar nossa saúde, quando nós usamos uma erva através de um chá, enfim, de um banho, ou seja lá o que for, eles compreendiam desse modo o universo. E é muito importante para que nós entendamos como é a nossa Umbanda. Por que é tão importante uma oferenda? O que passa pela cabeça? Porque muitas pessoas, quando entram na Umbanda, pensam assim: oferenda para quê? Como eu já ouvi, vejam bem, olha que absurdo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que oferenda só servia para alimentar cachorros, cães nas encruzilhadas. Olha o desconhecimento disso. Sem entender que o africano já lá na África já compreendia que manusear, manipular essas energias era a certeza de equilibrar os pranas, ou as diversas energias que estivessem ali presentes, dando equilíbrio e saúde para as pessoas. É a mesma coisa que ouvir alguém dizer assim: ah, tomar chá para quê? É uma superstição. Sem entender que todo remédio, por mais caro que seja, mais raro ou difícil de conseguir na indústria farmacêutica, é feita a partir de uma folha de um recurso da natureza. Vocês estão compreendendo? Então, nós precisamos ensinar as pessoas essas coisas para que as pessoas compreendam o que nós fazemos dentro de nossos terreiros, que não é fazer o mal, mas sim promover o equilíbrio dessas energias para o bem das pessoas. Nós esperamos que com o tempo isso vá aos poucos sendo compreendido e assim respeitar as nossas tradições, que são maravilhosas, espetaculares, porque o africano já na África entendia e as pessoas parece que agora esqueceram e por isso que as coisas às vezes estão tão ruins por aí. Bem, vamos falar então desse universo religioso. Chegando no Brasil, é natural, e vejam bem, quando o africano banto já vinha para o Brasil, ele já vinha cristianizado. Sim, os jesuítas, os padres já haviam convertido essas pessoas. E para compreender o que é o Calundu, que muitos dizem que era Umbanda e que não era, e vou explicar por quê, eu já dei uma adiantada para vocês. Nós precisamos falar de Luzia Pinto. O que aconteceu com esta mulher e por que ela é tão importante para que a gente possa compreender o que era o Calundu. Porque existe muita fantasia a respeito do Calundu, de que ele seria, como é que ele aconteceria, achando que ele era Umbanda. Luzia Pinto veio para o Brasil aos 12 anos de idade, já escravizada para ser vendida. Ela foi vendida aos 12 anos de idade. Conta-se que Luzia Pinto, um dia dentro de uma missa, ela se sentiu mal, desmaiou e a partir daí começou a se manifestar a sua mediunidade. Coisa tão comum de acontecer, nós sabemos. E ela passou a ser uma calunduzeira, ou seja, alguém ministrante do calundu, não era uma sacerdotisa. Nós vemos muitas vezes escritores, estudiosos, pesquisadores falando que Luzia Pinto era uma sacerdotisa, ela não era sacerdotisa. Algo para ser uma religião, anotem bem, porque é muito importante que nós vamos dizer. Algo para ser uma religião, oficialmente, precisa ter, em primeiro lugar, um templo, correto? Um lugar de culto. Precisa ter vários seguidores ali, junto àquele sacerdote. Precisa ter ritos fixos, diversos ritos,
que formam a própria religião. Precisa ter um corpo religioso, um corpo teórico, um corpo de formação, aquilo que nós chamamos de doutrina religiosa por trás. Precisa haver uma série de requisitos que o Calundu não tinha, não era. E quem praticava o Calundu era mais uma benzedeira, uma curandeira, uma feiticeira, aos olhos dos outros, do que um sacerdote. Então, de fato, Luzia Pinto era mais uma benzedeira, uma curandeira, do que uma sacerdotisa. Mas, às vezes, essa compreensão foge aos estudiosos. Eles não sabem exatamente definir. Basta você acreditar numa coisa qualquer, você é sacerdote. Não é. Eu posso acreditar numa série de coisas, acreditar numa pedrinha dentro d'água e não ser uma sacerdotisa. Vocês compreendem? O Calundu não era exatamente uma religião, mas um conjunto de crenças que já vinha dos bantus, né, a base, misturada a outras coisas e que formou vamos dizer assim, a sua prática. Não havia um calundunzeiro igual ao outro por causa disso. Mas o que fica certo, que vários estudiosos falaram, que o Calundu era unicamente africano. Sim, ele não teve influência católica, ele não teve influência indígena. O Calundu era puramente africano. Tanto é verdade que muitos consideram uma pré-história do próprio candomblé. Se você disser que o Calundu é uma das raízes da Umbanda, eu vou concordar. O Calundu com certeza ajudou a formar a Umbanda que temos. A Umbanda de Zélio, a Umbanda de 1908, que reuniu conceitos católicos, reuniu conceitos, portanto, cristãos, reuniu conceitos africanos e reuniu conceitos indígenas. Essa é a mesma coisa, às vezes dizem assim, o Calundu era Umbanda. Não, não dá para ser Umbanda. É a mesma coisa que você olhar uma sopa, um caldeirão de sopa, ali no fogão, e você dizer assim, é uma sopa de batatas. Como se batata fosse o único elemento formador daquele caldeirão de sopa. A Umbanda é um grande caldeirão de sopa, um grande caldeirão de muitos elementos juntos. Mas dizer que um único elemento a formou, aí é espichar demais. Aí realmente é desconhecer. E nós vamos dar importância ao caso de Luzia Pinto. Por quê? Luzia Pinto foi um dos vários calunduzeiros que foram presos pela Santa Inquisição. Vejam bem, me desculpem de eu falar, mas prestem atenção. No século XVIII estava ali prosperando, florescendo a Inquisição. A Inquisição estava prendendo todo mundo, com a desculpa que estava adorando coisas diabólicas e coisas assim. Na verdade, queriam fazer um roteiro do que estava sendo feito. E a pobre Luzia Pinto, uma mulher simples, uma mulher de mediunidade legítima, uma curandeira extraordinária, na cidade de Sabará, em Minas Gerais, foi presa pela Inquisição portuguesa e foi transportada para Portugal para ser julgada. E ficou por 2 anos, olha que absurdo, 2 anos presa nas masmorras da Inquisição, passando por todo tipo de tortura possível e imaginável. Uma delas foi o potro, que é uma das mais temidas torturas possíveis, onde a pessoa fica sobre uma mesa, debaixo de objetos pontiagudos, sendo espichada naquela mesa para confessar coisas que a pessoa, diante daquela tortura, era capaz de confessar até que era uma pessoa extraterrestre. Vejam bem, que coisa horrorosa. Bom, isso foi em torno de 1744, que é o sumário da Inquisição. E por que é tão importante a história de Luzia Pinto, de tantos outros aqui? Porque os registros da Santa Inquisição estão arquivados na Torre do Tombo, em Portugal.
na grande biblioteca nacional portuguesa, está lá os documentos. E mais do que isso, ele traz todo o sumário da Inquisição, descrito em detalhes, como era o Calundu. Coisa que não deixa suposições, você ficar sonhando, imaginando ou fazendo uma licença poética, como muitos fazem. Não, ali está descrito em detalhes como era o Calundu. E eu vou contar para vocês. Em primeiro lugar, Calundu não tinha corrente mediúnica, como a Umbanda tem. O Calundu era formado por uma única pessoa, que era o oráculo, que era o médium, o xilungu, como chamavam os bantos. Aquele que passaria as informações dos ancestrais por ele para a pessoa. Então costumavam pegar a pessoa, amarrar numa cadeira, ajudada por em torno de 2 a 3 ajudantes. Geralmente alguém que tocava um tambor e mais umas 2 ajudantes que eram como hoje nós chamaríamos os cambonos, os auxiliares, os que entregavam os materiais. Ali eram colocadas oferendas já para começo de conversa, para apaziguar a energia, né? O axé, a energia, e junto os ancestrais já eram colocadas ali as oferendas para reequilíbrio dessas energias, para que a calundunzeira ou o calundunzeiro, porque poderia ser um homem, poderia ser uma mulher, incorporasse os seus ancestrais. Ela sentava na cadeira, era amarrada, era colocado um pano sobre os cabelos e ela passava a ter convulsões. As incorporações africanas, se a gente observar bem, como o próprio voodoo africano, ela é muito, os médiuns se entregam muito às energias, eles não têm um controle das energias enquanto incorpora. Então, às vezes, até alguns falam em teatro, né? A ser incorporações dramáticas, mas é quase isso. Então, ela entrava em convulsão, a calundunzeira, no caso a Luzia Pinto, e a partir dali ela era desamarrada, a voz era alterada, ela mudava a voz, mostrando que ali estava um ancestral incorporado nela, e passava a cuidar da pessoa que estava ali pedindo ajuda. No caso, alguém pedindo saúde, alguém com problema qualquer. Então ela pegava ervas, passava na pessoa, era quase um trabalho de benzedeira. Essa pessoa às vezes se deitava no chão de bruços, onde ela ficava passando ervas pelas costas, falando, dando passes, enfim. Era o tratamento do calundu. Então vejam, prestem atenção muito nisso. O que isso tem a ver com Umbanda? Com essa Umbanda que nós conhecemos, onde tem um sacerdote, onde tem um terreiro que é um templo, que existe um corpo mediúnico formado de muitos médiums, incorporando ali, onde existe toda uma doutrina, existe todo um desenvolvimento mediúnico. Dizer que Calundu era Umbanda não dá. Agora, que o Calundu também deu origem às muitas benzedeiras que nós temos hoje, ok. Que o Calundu teve uma formação importante dentro da Umbanda ou do próprio Candomblé, ok. Mas dizer que era a Umbanda, aí não dá. Como eu disse, não é possível uma coisa dessas. Para muitas pessoas, a gente observa, dizem assim, como eu já ouvi, Umbanda sempre existiu. É uma licença poética. Quando uma pessoa diz isso, ela quer dizer, eu acho o seguinte, que incorporação mediúnica, que a presença dos ancestrais, que a intervenção da espiritualidade no plano físico, para que nós pudéssemos ser ajudados, acontece, sempre aconteceu, isso é verdade. Se nós observarmos na Índia, se nós observarmos na Indonésia, se nós observarmos na África, se nós observarmos até na Antiguidade, nós vamos encontrar relatos de médiuns que incorporavam, dependendo da cultura, alguma coisa, geralmente eram ancestrais, em auxílio. Na Antiguidade, por exemplo, nós temos as pitonisas, as adivinhas gregas, né?
nos templos de Delfos e tantos outros, não foi só Delfos, não. Foram vários oráculos espalhados pela Grécia. Que no filme 300, por exemplo, existe uma imagem muito bonita, né, até poética também, da pitonisa, né, de Delfos, incorporando dentro d'água, como se estivesse num transe. Aí muitos vão dizer assim, para você incorporar espíritos, você também tem que mergulhar. As coisas mais estranhas são ditas por aí. Então nós precisamos ter um pouco de limites. Mas, se você quiser dizer que sempre houve incorporação mediúnica, que sempre houve intervenção dos espíritos a nosso favor, ok. Mas dizer que houve alguma coisa igual a Umbanda antes, e que era Umbanda antes, aí fica complicado. Realmente, aí nós vemos, através do estudo simples do Calundu, e isso tudo que eu estou dizendo, gente, não é da minha cabeça, não. Está relatado em inúmeros documentos, está relatado nos documentos oficiais da Torre de Tombo, em Portugal. Existem inumeráveis pesquisadores que deixaram trabalhos escritos, existem uma centena de trabalhos de conclusão baseados nesses historiadores, nessas pessoas importantes falando tais coisas pela internet. Basta você perder 10 minutos do seu tempo e você vai ver que eu não estou contando histórias aqui. Estou contando fatos, coisas que aconteceram e que vale a pena estudar antes de afirmar qualquer bobagem. Então sintam-se à vontade no nosso canal. Nós vamos passar agora para o nosso querido Minuto Mandinga, onde nós vamos falar mais uma vez sobre folhas. Folha da Fortuna, Ewe Abamodá. Toda casa deveria tê-la plantada em sua frente. Ela é chamada de muitos nomes: folha da fortuna, erva da costa, coerama, saião, folha gorda. É uma planta africana de origem na ilha de Madagascar. Hoje está espalhada pelo mundo inteiro. Muitos a confundem com a planta chamada flor da fortuna ou saião, o dundum, tão comum em vasos nas floriculturas, que é também chamada às vezes de folha da costa, mas não é a mesma coisa, nem terão o mesmo uso segundo Pierre Verger. É uma planta de um poder imenso, uma planta multiuso em nossa religião, que vai desde a maciz, abôs e até limpeza de ambientes. Ela é dada para Oxalá e Orunmilá e Fá, algumas vezes aparecendo também sendo de Nanã. Lembremos que por causa da forma de seu pendão floral, será também consagrada a Exu. Dizem que quando pregada na parede ela brotar, é sinal de boa fortuna. No uso popular, ajuda a curar cortes e feridas, acelerando a cicatrização, e usada até em xaropes contra tosse, asma e doenças pulmonares, não mais do que 15 dias. Então seja bem-vindo ao nosso canal.